Graça e paz, meus amados. Que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar na doce, maravilhosa, inerrante, suficiente, perfeita Palavra de Deus. Jesus declarou que a Escritura não pode falhar. Por isso nós cremos na autoridade, na inspiração, na inerrância da Bíblia, e nós cremos que aqui está o segredo, aqui está o manual, aqui está a revelação do próprio Deus para nós. Por isso estamos estudando na nossa campanha 70 vezes 7 o amor e o perdão de Deus. E eu convido você a continuar nessa jornada conosco e a cada dia não se ater apenas aos vídeos. São muitos temas, são muitas coisas bonitas, são muitas preciosidades, muitas lições, muitas verdades que Deus pode falar conosco. E como nós temos pouco tempo, são apenas pontos de cada livro que eu tenho falado, mas você pode depois pegar o livro e ler. Ontem falamos sobre o primeiro livro de Samuel, e nos atemos ao comecinho do livro, falando sobre a origem do profeta Samuel, sobre o pedido da sua mãe Ana para ter um filho. Mas existem muitas outras coisas para falar. O livro de Samuel narra a transição da época dos juízes até o período da monarquia, e o primeiro livro encerra com a morte de Saul. Fala da vitória de Davi sobre Golias, fala da perseguição e o ciúme que Saul começa a ter com a popularidade de Davi e tenta matá-lo. Tem muitas coisas que nós podemos ler, que nós podemos aprender. Fala sobre umas coisas muito importantes, por exemplo, se o que vale é fazer a obra de Deus, não importa como, por que Saul foi reprovado por Deus por tentar fazer logo o sacrifício sem esperar o profeta que estava demorando chegar quando eles estavam na guerra? Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá tentou segurar a arca para que a arca não caísse e ele acabou morrendo, porque Deus havia dito que quem tocasse a arca seria morto? Então nós começamos a perceber que além do nosso querer, da nossa vontade, além daquilo que nós podemos pensar sobre, eu quero, eu desejo fazer a vontade de Deus, além da sinceridade, da autojustificativa do nosso coração, nós podemos perceber que Deus exige para si uma adoração, um propósito, uma obediência, como Ele determinou. E o livro de Samuel traz grandes verdades também nessa área. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos perdoou primeiro, mas agora Ele nos dá uma direção, como nós devemos guiar, pautar, seguir a nossa vida. No segundo livro de Samuel, então, ele narra a parte de Davi se tornando rei até a morte de Davi. E também tem muitas lições, muitas preciosidades. Davi é um homem segundo o coração de Deus, é o que a Bíblia fala. Mas a Bíblia também não esconde nada. Ela não escreve apenas um livro de vitórias, um livro, uma ode, ou seja, algo para exaltar aqueles que ela está citando. Não. E ela narra o pecado de Davi, quando ele comete adultério e assassinato, e ela narra muitas outras coisas, a crise, a morte, a espada que tomou conta da casa de Davi por conta do seu pecado, a guerra que o próprio filho faz contra Davi. A Bíblia narra que Davi depois propõe no seu coração construir um templo ao Senhor, e ele já começa a projetar e a arrecadar tudo que fosse necessário para isso. Então, são muitas lições que nós podemos tirar. E eu te convido a meditar sobre um ponto muito interessante do livro de Samuel, do livro de 2 Samuel, que está lá no capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse: olha, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha nada, a não ser uma única ovelha, que ele cuidou, que ele comprou, cuidou, cresceu junto com seus filhos, comia da sua mesa, bebia do seu copo, ou seja, era como se fosse da família para aquele pobre. Então, um dia o homem rico recebeu um viajante, uma visita na sua casa,
E ele falou: não vou matar nenhuma das minhas ovelhas não. Pega a do pobre e mata e faz um jantar aí pra galera. Davi, quando ouve essa história, ele fica irado. E ele diz: olha, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha ele restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Meus irmãos, Davi havia cometido adultério, como nós já citamos. Um dia Davi resolveu que ele não iria mais para a guerra. Ele preferiu ficar no palácio. Começou a gostar, eu imagino, dessa história de ser rei. Ele, que era um guerreiro valente, vitorioso, que tinha vencido tantas batalhas, agora estava lá, tomando sol, passeando na sacada do palácio, enquanto os seus soldados, o seu povo estavam em guerra. E lá nesse nada para fazer, mente vazia, oficina do diabo. Não é assim que diz o ditado? Ele olha do alto do seu palácio e ele vê Batseba, uma mulher bonita, tomando banho. De onde ele está, ele consegue ver claramente Batseba. Davi, então, manda chamar Batseba. Ele era o rei, ele tinha poder para isso. E ele se deita com ela, e ela engravida. E ela manda dizer a Davi depois que estava grávida. E ele tenta encobrir o seu pecado. Ele manda chamar de volta Urias, um amigo leal dele. E ele diz: olha, Urias, eu resolvi te dar um prêmio, vem para casa, fica um pouquinho aqui, dá uma descansada. A guerra é muito pesada. Mas Urias era um homem honesto, leal e servo de Deus. Ele entendia, inclusive, o seu posicionamento, tinha uma noção muito forte de compromisso. E ele diz: meu rei, como é que eu posso vir descansar, desfrutar da minha esposa e os meus irmãos estão lá morrendo na guerra? Davi fala: não, fica aí na tua casa, depois você vai de novo. Aquilo incomoda tanto Urias que ele não vai para o seu quarto, ele não se deita. Ele deita no chão, na porta. Porque ele fala: eu não posso ter uma vida boa enquanto os meus soldados, os meus amigos estão lá morrendo. Davi vê que não tem o que fazer, que Urias não se deitaria com a sua esposa para que Davi pudesse dizer que o filho era dele, ou seja, ninguém ia suspeitar de nada. Davi então manda de volta Urias para a guerra e fala assim: coloquem ele na linha de frente, na primeira, para que ele batalhe primeiro. E aconteceu o óbvio, Urias foi morto, e Davi pensou então que seu pecado estaria escondido, casou-se com Batseba, e ninguém poderia falar mais nada. Mas Deus conhecia o pecado de Davi, e Deus o envia a Natã. E quando Davi se enfurece com aquele homem que matou a única cordeirinha do pobre, Natã diz para ele: tu és esse homem, eu te coloquei como rei, e você se aproveitou da sua posição e ainda matou o seu amigo Urias. Eu queria falar dois aspectos, duas coisas para você sobre esse texto. A primeira é a nossa capacidade de nos indignarmos com o erro dos outros. Quando Davi não sabia que estava falando dele mesmo, ele se irou, ele ficou indignado. Que absurdo uma pessoa pegar a única cordeirinha de uma família pobre. E ele, então, tenta ser juiz e júri, né? Esse homem deve morrer, deve devolver 4 vezes. Quantas vezes eu e você temos sido assim? Quantas vezes nós temos sido muito críticos, sido muito pesados, massacrado o pecado dos outros, nos indignado com a capacidade que os outros têm de pecar diante desse Deus tão maravilhoso, de fazer algo errado. Mas assim como Jesus lá no Novo Testamento vai dizer: olha, hipócrita, tira primeiro a trave, ou seja, a madeira gigante, o poste que está na tua frente, porque você está vendo o cisquinho que está no olho do teu irmão e não está vendo a trave no teu olho. Assim também Natã repreendeu Davi dizendo: olha, você, esse homem, você está todo irritadinho aí com esse rico, mas foi você que fez isso. Eu só queria te mostrar
como Deus está vendo o que você fez. Então, o primeiro aspecto que eu queria tratar é isso. Nós temos uma capacidade muito grande de reconhecer o erro dos outros, nos indignarmos, tomarmos uma posição, às vezes até de acusadores, de júri. Nossa, diante de Deus você não poderia ter feito isso. E nos esquecermos que nós somos pecadores e precisamos olhar para os nossos próprios pecados. Se nós fôssemos tão críticos conosco mesmo, com cada um de nós mesmos, talvez não errássemos tanto, talvez não falhássemos tanto. Eu sou pecador, você é pecador. Nós precisamos da graça de Deus. Não existe nenhum de nós que foi escolhido porque era muito bom, porque era maravilhoso, porque podia acertar sempre. Nós somos escolhidos por Deus porque Ele nos amou e nos perdoou. E a segunda questão que eu gostaria de falar sobre esse texto é que Davi, ele se arrependeu do seu pecado. E a capacidade que Davi tinha de se derramar diante do Senhor e dizer: Senhor, como está lá no Salmo 51, cria em mim um coração puro e renova um espírito reto, eu pequei contra ti, Senhor. É o que fez com que Davi pudesse ser perdoado e é o que torna Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque ele nunca pecou. O único que fez isso foi Jesus. Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque ele era mais do que os outros homens em alguma coisa. Mas ele era um homem capaz de realmente entender o seu pecado e se arrepender. Ele chorou amargamente. O fruto, o bebê que Batseba carregava no seu ventre, Deus não permitiu a Davi criar esse filho. Deus levou para si. O bebê morreu. Então, há consequências para os nossos pecados. Há consequências para o seu pecado. Há consequências para as coisas que nós fazemos. O que nós precisamos aprender a fazer de mais importante é dizer diante do Senhor: Pai, me perdoa. Eu pequei e eu reconheço que pequei. Preciso do Senhor. Preciso do teu amor e do teu perdão. Que nós possamos entender mais uma vez a graça derramada pelo Senhor Jesus Cristo naquela cruz, que nós não merecíamos, a misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, que possamos viver uma vida honesta diante de Deus e nos arrepender daquilo que temos feito contra Ele. Deus nos abençoe.